certamente indesculpáveis, graciosamente justificados. Essas são as duas principais ideias que Paulo vai tratar hoje no texto da nossa leitura, que está em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3. E nós já vamos tratar melhor sobre isso, mas antes eu quero te encorajar a que leve a sério essas leituras. Se você tem talvez falhado, talvez tenha se acomodado ao longo do ano das leituras, e está acompanhando os vídeos, vendo as reflexões, mas talvez não tenha lido o texto com tanto afinco, faça um esforço extra agora. Essas nossas próximas leituras merecem e valem a sua dedicação. Nós vamos ler textos muito importantes que trazem muitas verdades e que é muito difícil resumir tudo e falar sobre tudo num vídeo de reflexão rápida como esse que a gente faz aqui diário. Então, se dedique às suas leituras. Nós estamos começando agora a ler as cartas de Paulo. Vamos a partir de Romanos, então, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Vamos ler todas as cartas de Paulo nos próximos 24 dias. E Paulo é responsável por muito, pela maior parte da nossa produção teológica do Novo Testamento. Então, acompanhe, faça suas leituras, leia com atenção, marque suas dúvidas. Se você ficar com questões, com dúvidas sobre as leituras, sobre os comentários feitos aqui, pode colocar nos comentários a sua pergunta, que eu vou tentar responder e sanar as dúvidas que possam aparecer. Mas se dedique, faça sua leitura, certamente você tem muito a ganhar ao longo desse processo. Então, vamos lá, vamos para comentar o nosso trecho de hoje. Como eu disse, 2 ideias principais são tratadas ao longo da leitura. A de que certamente somos indesculpáveis e de que somos graciosamente justificados. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Somos pecadores, condenados por causa do nosso pecado, e não há desculpa para isso, não há argumento que possa nos livrar dessa nossa culpa. Por isso, indesculpáveis. Mas podemos alcançar a justificação e somos justificados por Deus, mas apenas de uma forma, pela graça. Não há outro método, não há outra maneira de alcançar a justificação diante de Deus que não a sua graça. E são essas 2 ideias que ele vai tratar e eu vou apresentando para você enquanto faço alguns destaques sobre o texto. Paulo começa o livro, começa a sua carta se apresentando, dizendo que é ele, Paulo, o apóstolo, enviado por Jesus para anunciar as boas novas, que está escrevendo essa carta. E ele diz, olha, Deus prometeu as suas boas novas há muito tempo nas Escrituras, desde os profetas. E essas boas novas se concretizaram no seu Filho, em Jesus Cristo. E é ele que nos deu a autoridade para anunciar o Evangelho e chamar os gentios a que vinham fazer parte desse povo. Por isso, e aí ele vai dizer, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo santo. Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Roma. Tanto judeus convertidos quanto gentios convertidos que fazem parte dessa igreja ali na cidade de Roma, capital do Império Romano, capital da maldade, da perversidade. Se você já leu algo sobre o Império Romano, se você já assistiu uma série, um filme nesse contexto de Império Romano, é até difícil a gente assistir produções envolvendo o Império Romano, porque são sempre conteúdos que, se forem ser fiéis a verdade, a realidade daquele tempo, vão trazer muitas cenas de promiscuidade, enfim, de comportamentos muito ruins, da gente ficar acompanhando, da gente ficar assistindo. Você conhece a maldade, você já viu esses relatos sobre a maldade, a perversidade e o pecado que estavam incrustados dentro do Império Romano, que deixam qualquer vídeo de denúncia de adultização no chinelo. Se você ficou assustado com o conteúdo aí da adultização, o Império Romano deixaria essas denúncias que foram apresentadas de muito no chinelo. É nesse contexto, para esses irmãos de fé, que Paulo então escreve. E ele fala sobre o seu propósito da carta logo no versículo 17. A partir do verso 17, ele vai dizer o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante de Deus, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. A mensagem das boas novas, da qual ele diz que ele não se envergonha, que é o poder de Deus
para salvar todos aqueles que creem. Dizem o seguinte, que Deus nos declara justos diante dele pela fé. E sempre foi assim, do começo ao fim. E por essa expressão, desde o começo até o fim, o que ele quer dizer é especialmente passar essa mensagem aos judeus, que talvez pudessem ter uma percepção equivocada de que a lei os justificasse diante de Deus. E achar que as escrituras validassem essa ideia, de que antes a justificação era pela lei e que agora o critério está mudando. O que ele diz é: o critério nunca mudou. A mensagem das boas novas é essa. Sempre fomos justificados pela fé. Inclusive ele faz uma citação do profeta Abacuque no finalzinho aí, dizendo: o justo viverá pela fé. E o argumento de Paulo é: sempre fomos justificados pela fé. Antes de Cristo, aqueles que eram justificados pela fé no Messias que viria. Assim como agora nós somos justificados pela fé no Messias que já veio. Mas em todo o tempo, a justificação se deu pela fé. E ele segue então tratando no capítulo 1 o primeiro argumento, o primeiro aspecto desse argumento, falando sobre os gentios, dizendo que os gentios são indesculpáveis diante de Deus. Nos seus pecados, nas suas perversidades, eles são indesculpáveis. Porque Deus se torna evidente, inclusive através da criação. Não é porque eles não tiveram uma revelação especial, porque eles não tiveram uma lei para seguir, que eles são indesculpáveis. Porque o Senhor deu argumentos suficientes, evidências suficientes na sua criação, para que todos os povos buscassem e adorassem o Criador. Mas os povos não desejaram e não buscaram o Criador. Ao contrário, adoraram a criação, criaram deuses para si, adoraram os astros celestes, adoraram pessoas, adoraram animais, mas não buscaram o Criador. E nessa convicção, nessa determinação de não buscar o Criador, mas de construírem a sua própria sabedoria e buscarem a si mesmos nessa jornada de idolatria, o Senhor os entregou aos seus pecados, às suas más escolhas, e por isso o mundo é essa loucura que nós vemos e que Paulo estava vendo e relatando ali, mas que continua sendo a nossa realidade ainda hoje. Ele vai falar sobre como essa escolha de abandonar o Senhor os levou a atos pecaminosos, que ele vai citar aqui alguns exemplos. Ele vai falar sobre a questão da homossexualidade, sobre como isso é um comportamento pecaminoso decorrente dessa escolha de se afastar de Deus. Então ele fala sobre as mulheres que inverteram suas relações naturais, se envolvendo com outras mulheres, assim como os homens se envolvendo com outros homens. Ele trata a partir do verso 29, ele vai fazer ele vai seguir com uma lista de comportamentos pecaminosos e condenáveis, quando ele vai dizer a vida deles, a vida de quem? Dos gentios, desses povos que não quiseram o Senhor, não buscaram o Senhor. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Esse mundo louco em que nós vivemos e que nós testemunhamos é exatamente, justamente essa manifestação de um mundo que escolheu não buscar, não adorar, não desejar, não se submeter ao Senhor. É por isso que nós temos tudo isso. Uma coisa me chamou a atenção, eu comentei no início do vídeo nessa questão da adultização, mas especialmente nesse conteúdo, se você não sabe do que eu estou falando, talvez você viva numa bolha muito, muito tranquila e deve ser legal estar nesse ambiente, mas para a maioria das pessoas ouviu ou pelo menos ouviu o termo, soube da polêmica, da questão da denúncia da adultização. Mas nessa história toda, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, porque basicamente o vídeo apresenta muitas denúncias de crimes, de abusos, de abusos dos mais diversos e comportamentos errados e equivocados dos mais diversos, envolvendo crianças e adolescentes. O título do vídeo é Adultização. E eu fiquei pensando, por que adultização? Porque esse comportamento não deveria ser aceito, não é normal. Para adultos também não. Quando crianças e adolescentes fazem isso, elas não estão sendo adultas.
elas estão apenas manifestando a sua natureza pecaminosa, perversa, maldosa e envolvida nos seus pecados, nos seus desejos, como todos nós, seres humanos, somos, inclusive crianças, inclusive adolescentes. Então, e eu não estou dizendo que não sejam crimes horríveis os que foram denunciados, são crimes. A minha questão é o termo usado. Porque quando você fala que isso é uma adultização, fala, não, o problema aqui é que as crianças estão fazendo coisas que eram só para adultos. Meu irmão, isso não deveria ser normal para gente adulta também, não. Não deveria ser normal para você, não deveria ser normal para mim, não deveria ser normal para ninguém que você conhece. Os adultos que você conhece e que fazem essas coisas todas, também estão em pecados, são indesculpáveis, estão entregues aos seus próprios desejos, vivendo nos seus pecados, distantes de Deus, e como Paulo diz, são indesculpáveis. Portanto, paremos de relativizar o pecado. Pecado é pecado e não deve ser justificado, não deve ser minimizado jamais. Todos os gentios são indesculpáveis, é o que ele vai dizer. E no capítulo 2, o que ele vai dizer é que os judeus também são indesculpáveis. Os religiosos também são indesculpáveis. Porque ele se vira, então, ele primeiro fala sobre a questão dos gentios, para depois ele falar, olha, mas você é religioso que está achando que é melhor, que então, beleza, então eu estou garantido porque eu sigo a lei, porque eu conheço a lei, porque eu fui circuncidado. E ele vai dizer, não, a conversa não é essa. Ninguém nunca foi justificado por circuncisão. Ninguém nunca foi justificado por ser judeu. Tem muitos gentios que se converteram que são mais justos do que você, que é religioso. Então não é a sua circuncisão, não é o seu conhecimento da lei que te justifica. E aí a gente volta naquele argumento. A justificação sempre foi pela graça, não é a sua profissão de fé judaica, aqui no caso, porque ele está se referindo aos judeus, não é a sua vida religiosa, e aqui a gente pode traduzir isso para esse nosso contexto. Não é o fato de que você vai à igreja, não é o fato de que você vai à igreja, que você é filho de crente, que você é neto de crente, que você tem o seu nome num hall de membro. Isso não faz de você justo, justificado, você não está ajustado diante de Deus porque frequenta um ciclo religioso, seja ele qualquer. E é esse o alerta que ele vai dizer. Quando você, que se diz religioso, comete todos esses pecados que eu já listei aqui, você se mostra tão pecador e tão indesculpável quanto eles. E é basicamente esse o argumento do capítulo 2. Até que então ele chega ao capítulo 3, e ele vai dizer, diante disso, então, como é que nós ficamos? Entendemos que todos são pecadores, gentios e judeus, todos são pecadores. E ele vai dizer no verso 9, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nem um sequer. E ele vai apresentar então, dizendo que a partir do verso 19 ele volta a dizer, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. O propósito da lei é evitar desculpa, é nos tornar indesculpáveis, é mostrar como todos nós, como todo o mundo é culpado diante de Deus. A lei simplesmente mostra quantos somos pecadores. O propósito da lei nunca foi te tornar justo diante de Deus, mas te mostrar como você não é justo diante de Deus, como você é pecador, como você é falho. E entendendo então que somos todos pecadores, e ele vai dizer isso no verso 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve, não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Olha que trecho. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que nele crê. Na sequência, ele vai dizer, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. E ele termina, a partir do verso 30 e 31, dizendo, existe um só Deus, e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé.
Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Nesses primeiros 3 capítulos, Paulo trata da verdade mais importante do Evangelho, o princípio fundamental das boas novas, o entendimento de que eu e você e todos os habitantes desse planeta que já existiram e que existirão são indesculpáveis diante de Deus. Pecadores indesculpáveis, culpados pelos seus pecados, pelas suas más escolhas, por não buscarem a Deus, por buscarem a si mesmos, os seus desejos, e nessa jornada de idolatria do eu, se renderem aos seus pecados, ambições e vontades perversas e pecaminosas. Todos nós somos. Logo, só podemos ser justificados no sacrifício de Jesus. O sacrifício que ele fez naquela cruz é que nos permite, é que nos torna justificados. Somos justificados pela fé em Jesus. Ele se entregou para pagar o preço para nos livrar dessa ira divina, que é merecida e justificada em função dos nossos pecados. E é esse o grande tema que será tratado no livro de Romanos, onde Paulo vai então nos falar mais sobre essa justificação pela graça e sobre as demais implicações desse conceito. Eu sei que o vídeo de hoje ficou longo, já foram 16 minutos, quase 17 minutos de vídeo, mas não tinha como passar por um assunto tão importante de forma mais rápida, de forma mais breve. Você precisa entender muito bem isso. E eu convido você, faça suas leituras e vamos juntos, aprendendo a palavra de Deus, sendo transformados por ela. Hoje eu deixo um alerta para você. Você é meu irmão, que está aí envolvido com a igreja, em volta de igreja, cercado de crente, mas continua vivendo na vida de pecado, achando que está tudo bem, porque você está perto de uma igreja. Não se engane. Você também é indesculpável diante de Deus e precisa se arrepender. Só pode ser justificado mediante a sua fé em Jesus Cristo. E qualquer decisão de fé em Jesus necessariamente nos conduz a uma jornada de mudança de vida e não de abraçar o pecado. Então pare de se enganar, pare de enganar os outros. Entendamos todos nós que precisamos de Jesus e que só nele somos justificados e que essa jornada de fé em Jesus nos convida a deixarmos esse mundo de caos, esse mundo de pecado, a não mais nos entregarmos aos nossos próprios desejos, como é característica daqueles que não buscam a Deus, mas buscarmos ao Senhor e a sua justiça e olharmos para a lei não como um objeto de justificação, mas como um alvo, como um rumo a ser seguido e como um lembrete do quanto somos falhos e carecemos da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, nos abençoe, vamos lendo, aprendendo, compartilhe esse conteúdo com alguém que pode e precisa ser abençoado, afinal de contas, todos nós somos indesculpáveis e precisamos dessa graça de Deus. Vamos juntos, lendo, aprendendo, amanhã a gente se encontra aqui, siga fazendo as leituras, o cronograma está no meu Instagram, vamos juntos nesses próximos dias lendo as cartas de Paulo. Até!